Relatar, retomando a sessão, eu trago para relatar um processo TC 8371/2019. Na verdade, também é uma fiscalização ordinária do Tribunal de Contas, deflagrado de ofício por ato deste relator, com fundamento na parte final do caput do artigo 4º da Resolução Normativa número 02/2019, diante da omissão da respectiva diretoria de fiscalização em elaborar o relatório de controle quadrimestral com vistas à verificação do cumprimento dos limites de despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo dos jurisdicionados pertencentes ao grupo 2 e que se encontram submetidos à relatoria deste conselheiro no biênio 2019/2020. O relatório foi elaborado a partir de informações disponibilizadas pelos portais de transparência dos órgãos municipais e principalmente pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF, que apontaram ter o Poder Executivo do município de Rio Largo ultrapassado o limite máximo definido no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal por ter atingido no primeiro quadrimestre, aí, conselheiro Anselmo, a situação é muito parecida com a anterior, percentual de 55,84% da receita corrente líquida. O gestor foi citado para apresentar defesa, porém, no primeiro momento, o mesmo deixou transcorrer em habeas o prazo para manifestação. No dia 24 de outubro de 2019, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, oportunidade em que este se manifestou por meio do parecer de número 2940/2019, segundo a PC, no sentido de aplicar multa ao prefeito por grave violação à lei praticada em sua gestão, com base no artigo 48, inciso 2, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Ocorre que, após a manifestação do Ministério Público, o gestor protocolou junto ao Tribunal de Contas defesa sobre o comprovante de juntada número 4019, datada de 7 de novembro de 2019, alegando, entre outras coisas, que as despesas com pessoal encontram-se acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2007, sendo que no ano anterior à sua gestão, que foi 2016, o gasto com pessoal teria atingido a média anual de 73,14%. Assim, após adoções das medidas para contenção dos gastos, o índice médio anual passou para 64,75% em 2017, 60,88% em 2018, atingindo 55,84% no primeiro quadrimestre de 2019. O gestor argumentou também que a população do município estaria sendo subdimensionada pelo IBGE, afetando diretamente a repartição do FPM, acarretando ao ente uma diminuição da receita em relação àquela compatível com o porte do município, vez que a população atual estimada em 120 mil habitantes, enquanto que o IBGE registra apenas 75 mil habitantes, situação objeto inclusive de ação judicial visando reajustar os repasses do FPM. Argumentou também que o fornecimento dos serviços públicos municipais à população real, de 120 mil habitantes, por si só compromete parte relevante da base de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal,
Assim, a diminuição das despesas com pessoal causaria efeitos nocivos na continuidade da prestação desses serviços. Diante de novos fatos, os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número 143/2020 da 2ª Procuradoria de Contas, pela improcedência das razões de defesa trazidas pelo gestor, reiterando o teor do parecer anteriormente proferido, ao tempo em que ressalta a necessidade de que sejam realizadas diligências junto à diretoria técnica competente para que seja aferida a veracidade das alegações do gestor, de modo a sopesar a aplicação de multa mencionada na manifestação ministerial. Ato contínuo, foram analisadas as despesas com pessoal da municipalidade no 2º e no 3º quadrimestre de 2019, verificando percentual de 57,59% no 2º quadrimestre e 53,43%, respectivamente, aí no 3º quadrimestre, conforme o relatório de gestão fiscal divulgado e publicado no SICONF, situação que passa do descumprimento do limite máximo para o limite prudencial, ambos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, eu passo direto ao voto, antes de passar a palavra ao Ministério Público de Contas. Eu estou votando no sentido de alertar o prefeito do município de Rio Largo, senhor Gilberto Gonçalves da Silva, que o montante de despesa com pessoal ultrapassou 95% do limite máximo, portanto, o limite prudencial. No 3º quadrimestre, que é o período de apuração, determinar ao prefeito que continue adotando medidas de contenção visando a recondução dos gastos aos limites permitidos, observando as restrições estabelecidas no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informar o senhor Gilberto Gonçalves da Silva que deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medidas para a redução do montante de despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas. Informar que praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se nas suas práticas constitui infração político-administrativa. Notificar o controlador interno do Poder Executivo Municipal, senhor Luciano Ferreira dos Santos, remeter cópia dos autos à Corregedoria Geral da Corte para adoção de providências, remeter cópia desse voto à Diretoria de Fiscalização Municipal, de modo a subsidiar a análise das prestações de contas, publicar a presente deliberação e retornar posteriormente os autos ao gabinete do relator. Como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu gostaria de ver que nesse processo acontece justamente aquela situação trazida pela conselheira Ana Raquel, de que a manifestação do gestor acaba alterando, o juízo que a gente faz inicialmente sobre uma situação constatada nos autos. Inicialmente, o Ministério Público, tendo em vista o descumprimento do limite máximo, havia opinado pela aplicação da penalidade, tendo em vista com a juntada posterior de defesa, percebe-se que da argumentação do gestor, deixando até ao lado essa questão da necessidade de revisão da estimativa de habitantes, mas a gente percebe que o gestor herdou o município. A gente sabe dos diversos problemas que o município de Rio Largo vem enfrentando aí ao longo das gestões, com prefeitos afastados, vice-prefeito assumindo, em função do afastamento, e isso acaba gerando um certo caos administrativo. Mas a gente vê que em 2016 as despesas com pessoal ultrapassavam 70%. Ao longo dos últimos 2 exercícios, a municipalidade vem evitando esforços no sentido de trazer esses limites para o que é estipulado em lei, e por ocasião
da elaboração do parecer 143 de 2020, da segunda PC, que se manifestou sobre o relatório do primeiro quadrimestre, ainda persistia a situação de que o limite, que o gasto pessoal era acima do limite de 54%. Entretanto, diante das novas informações trazidas pelo conselheiro relator, no sentido de que houve adequação, em especial no segundo e terceiro quadrimestre do exercício 2019, tendo as despesas de pessoal ficado aquém do limite máximo, o Ministério Público opina, então, favoravelmente na linha do que trazido pelo relator, da emissão do alerta e de que o seu eventual descumprimento com o retorno dos autos das despesas de pessoal além do limite máximo pode ensejar as penalidades legais. Então, o Ministério Público se manifesta pela emissão do alerta na forma como proposta pelo relator. Em discussão? Excelência, ele está dentro do limite, terceiro quadrimestre? Veja, inicialmente, no terceiro sim. Dentro do limite máximo. Final. Ao final, ele está dentro do limite máximo. Ele está no limite prudencial. Tá. Ele ultrapassa o limite prudencial abaixo do máximo. Mas, se eu me recordo, o Ministério Público teve um primeiro parecer com relação ao primeiro quadrimestre. Isso. Mas Perfeito. o processo só veio agora, já concluído, segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Com essas novas informações, eu acho que foi atingido o objetivo de que o município se adequasse ao... Se tivesse vindo para o tribunal no primeiro quadrimestre, fatalmente eu votaria pela manutenção, pela aplicação da sanção, né, por descumprimento de norma legal. Aí não tivemos a oportunidade de esse debate antes. Parece que a situação... Apesar do que, conselheiro, fica eu acho que esse histórico trazido pelo gestor, né, pelo atual prefeito, de que recebeu o município com mais de 70%, né, de despesa de pessoal, em final de 2016 estava com 73,14%. Iniciou a gestão nesse percentual. E que, mesmo num cenário de dificuldade econômica como o país está, né, de estagnação das receitas, ele conseguiu demonstrar que nesse período ele vem conseguindo reduzir sucessivamente, conseguindo trazer agora ao final do terceiro quadrimestre de 2019 para aquém do limite máximo, né? Eu acho que só isso já demonstra, né, a boa-fé e o esforço do gestor em ter uma gestão fiscal responsável. Então, acho que mesmo esse descumprimento anterior, que claramente, pelo trazido aos autos, ele não deu causa a isso, ele recebeu o município numa situação realmente bastante desfavorável, eu acho que deve ser só pesada no sentido de que não seja aplicada a penalidade e que, né, diante agora dessa adequação, mas estando no limite prudencial, que seja emitido alerta para que o gestor continue envidando esforços no sentido de obedecer os parâmetros previstos na LRF. Eu tinha convicção que iríamos fazer isso de forma quadrimestral, até para fazer acompanhamento, mas acho que também eu posso adotar o procedimento de Vossa Excelência, ao invés de trazer quadrimestralmente, trazer contemporaneamente, por assim dizer. Eu acho que talvez pelo contrário não tenha prejuízo, tenha um ganho de qualidade. Ok, obrigado, Excelência. Coloco a votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Alberto. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Senhores, eu tinha para relatar o processo TC 8832/2019. Também é um processo de fiscalização de despesa com pessoal. Todavia, foi verificado que a minha assessoria pautou indevidamente esse processo, visto que o gestor, o Estado, ele está ultrapassando o limite de alerta. O limite de alerta, pelo nosso normativo, a competência para expedir o alerta seria do relator monocraticamente. Portanto, eu estou retirando esse processo de pauta e irei fazer ainda hoje monocraticamente a expedição desse alerta. Não havendo mais processos, eu gostaria de facultar a palavra a Vossas Excelências. Pois não, conselheiro. Senhor presidente, gostaria de
exaltar, né, reconhecer e agradecer o esforço, não só apenas do conselheiro, mas principalmente ele que é o líder, o conselheiro Anselmo, e toda a equipe da Escola de Contas, em especial com a capacitação que tivemos aqui, né, na segunda-feira, que foi uma capacitação realmente que fez uma diferença, né? Fez uma diferença no entendimento, na visão, né, de nós aqui como membros, e por isso venho agradecer e parabenizar essa Escola de Contas e Vossa Excelência, senhor presidente, o presidente da Escola de Contas. Excelência, eu aqui me sinto envaidecido novamente de ser lembrado, mas queria aqui fazer loas também à equipe da escola. Na verdade, foi uma ideia da doutora Cláudia. A gente só fez aquela parte do contato formal e fico muito feliz que Vossas Excelências tenham gostado e espero manter o nível e evoluí-lo aumentando. Perfeito. Obrigado, Excelência. Declaro encerrada a sessão.